Quer saber se esse homem realmente está interessado em você ou se apenas você é quem está envolvida com ele? Nesse vídeo eu vou te dar 3 sinais de que ele não está tão interessado em você. Não, pelo menos o suficiente para te levar a sério. Esses sinais, apesar de serem muito comuns quando o homem não está interessado, são frequentemente ignorados pelas mulheres. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro sinal é quando ele não toma atitudes. Sabe quando você fica esperando, que você acha que ele é tímido demais e que ele não tem uma atitude prática com relação a você, que você até desconfia que ele gosta de você, mas ele não toma nenhuma atitude? Então, isso é um grande sinal de desinteresse. O que acontece é que, infelizmente, muitas mulheres ficam tentando encontrar justificativas para esse tipo de comportamento. Ai, porque ele é tímido. Ai, porque ele é inseguro. Ai, porque ele está com medo. E de fato, existem homens, existem pessoas que são inseguras, pessoas que são tímidas. Mas o que acontece? Para pensar com calma. Será que na sua vida você vai querer uma pessoa que ela não tenha a coragem de falar com você, que ela não tenha a coragem de te convidar para sair, que ela não tenha a coragem de iniciar dando um oi em uma conversa? Porque quando a gente pensa a curto prazo, até que isso não tem problema. Mas e a longo prazo? Será que você gostaria de estar vivendo essa situação? Porque no início tudo é mais simples, tudo é mais fácil, mas com o passar do tempo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, vão aparecendo os desafios, vão aparecendo as questões num outro que te desagrada e você vai começando a se mostrar mais para o outro também. Logo, o outro também vai começando a perceber aquilo que em você ele não conseguia enxergar antes no período da paixão. Isso quer dizer que você não deve se envolver com um homem tímido? Não, não é isso que eu estou te dizendo, mas se ele for extremamente tímido, eu acredito que vale a pena sim você colocar na balança se isso a longo prazo vai te fazer bem. Porque nem todas as pessoas estão dispostas a se trabalharem e a enfrentarem os seus desafios. Eu, por exemplo, já fui muito tímida e já conheci pessoas também que eram tímidas. Inclusive, teve uma época que eu fazia parte de um centro espírita, e isso há muito tempo atrás, eu ainda não era nem maior de idade. Tinha um rapazinho lá que trabalhava no centro espírita como voluntário, e eu ia assistir as palestras juntamente com os meus pais. E o que acontece? Esse rapaz, ele tinha interesse em mim e eu também tinha interesse nele. Só que ele era extremamente tímido, ele nunca tinha me chamado para sair, ele nunca tinha demonstrado de uma forma que para mim naquela época fosse evidente que ele gostava de mim. No entanto, ele me dava muita atenção, a gente conversava demais. Ou seja, apesar da timidez, ele ainda assim tinha uma postura de conversar. Então, se o cara, por exemplo, você está em dúvida se ele gosta de você, ele não te dá atenção, ele não puxa o mínimo de assunto com você, é um caso a se pensar. Entende? Se faz sentido, se é isso que você quer para sua vida. Porque muito provavelmente ele não está interessado. E se ele tiver, ele é extremamente tímido, ele pode ter problemas de socialização. E aí, isso é o tipo de coisa que você quer encarar? Se você quiser, tudo bem, a escolha é sua. Mas talvez não seja vantajoso para você, nem para essa pessoa. Porque quando a outra pessoa não está disposta a tomar uma atitude diferente, a buscar até uma ajuda profissional, não é você que vai conseguir transformar o outro. Você pode até incentivar o outro, impulsionar, mas só se a outra pessoa quiser. E aí, se for o caso da pessoa ser tímida, nesse primeiro momento você vai ter que ter um pouco mais de atitude, mas ainda assim de uma forma sutil, não de uma forma exagerada, não de uma forma desesperada. Você pode até dizer, ai nossa, eu queria tanto ir assistir tal filme, mas eu tô sem companhia, se tivesse alguém para assistir comigo. E aí, se ele for um cara tímido, talvez nesse momento ele tome alguma atitude. Mas se o cara simplesmente ignorar, não fizer nenhum comentário a respeito disso, ou dizer simplesmente, ah, legal, poxa, espero que você encontre alguém para assistir filme com você, tá aí na sua cara e você só não vê se não quiser. Continuando a história desse rapaz do centro espírita, então, ele tinha interesse em mim e eu tinha interesse nele. Só que, adivinha só, a gente só foi descobrir isso muito tempo depois. Por quê? Porque a gente acabou se reencontrando, a gente tinha alguns amigos em comuns, e acabou que a gente acabou se encontrando, acredito que foi no Facebook na época.
E a gente conversou um pouco e acabou entrando nesse assunto. E ele disse que tinha interesse em mim, e eu também disse que tinha interesse nele na época. Eu acredito até que ele me chamou para sair, só que hoje não fazia mais sentido para mim. Talvez nem fizesse mais para ele, talvez era apenas um vislumbre do que poderia ter sido aquela relação se naquela época a gente não fôssemos pessoas tão tímidas. Resumindo, no final das contas, nós nunca chegamos a sair. Mas é interessante observar que sim, existem casos de homens tímidos, e para isso você vai ter que ter um jogo de cintura maior. Mas é como eu disse, é importante observar se é isso que você quer para você. E se a pessoa está disposta a se trabalhar, a melhorar essa questão da timidez. A segunda coisa que mostra um desinteresse claro é que ele não se interessa em saber sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus planos futuros. Sabe essas conversas que sempre ficam no superficial? Você até tenta aprofundar, mas parece que a pessoa não quer, ou a pessoa ela simplesmente naquele momento está vivendo essa fase mais superficial da vida dela? E aí você tenta aprofundar, mas você não consegue. Parece que o assunto ele sempre fica numa superficialidade. Ai, como foi seu dia? Nossa, tá chovendo hoje, né? Ai, tal coisa. Ai, o ônibus atrasou. Ai, sabe essas coisas do cotidiano que são importantes também e que fazem parte de um relacionamento? Mas quando fica só nisso, quando não tem um aprofundamento a respeito do futuro, a respeito dos sonhos que vocês têm, a respeito dos valores que vocês têm, quando não passa do superficial, é um grande sinal de que esse cara ele não está interessado em você. Porque o cara que ele está interessado e ele pensa em você como uma possibilidade de um relacionamento sério e até de um casamento, ele vai querer te entender, ele vai querer saber quais são os seus planos, quais são os seus projetos, o que você pensa para o futuro, o que você gosta, o que você não gosta, o que te atrai, o que não te atrai. Ele vai se dedicar para saber de você, da sua vida, da convivência com a sua família. Então, se o cara ele não aprofunda nos assuntos que você tem, se fica só na questão superficial, na questão física também, se não tem um aprofundamento emocional, existe uma grande probabilidade de que ele não queira nada sério com você ou de que ele não consiga imaginar um futuro ao seu lado. Mas observa também se além daquilo que ele pergunta, o que é que ele faz com essas informações. Porque se ele só pergunta, mas ele não faz nada diante disso, isso é um sinal de alerta, é um sinal para você ficar atenta. Porque, por exemplo, tem homens que já entenderam que só o fato de eles saberem o que é importante para você e eles dizerem isso para você como se eles tivessem essa intenção também, como se de fato eles quisessem casar, ter filhos, construir uma família, isso vai te fazer ficar nesse envolvimento por mais tempo. E aí alguns homens utilizam essa informação para benefício próprio, sem sequer pensar em você também, naquilo que é importante para você, se vai te magoar ou não. Por isso que você tem que observar se aquilo que ele fala está coerente com as atitudes dele, porque se não tiver, não adianta, não vale a pena. Ele pode te dizer o que ele quiser. Se as atitudes não estiverem coerentes com aquilo que ele está falando, não leve em consideração. O terceiro sinal claro que demonstra que ele não está interessado em você é você viver com dúvidas de se realmente ele gosta de você. Porque para pensar, provavelmente você já conheceu um cara que você tinha certeza absoluta que esse cara gostava de você. Você não precisava muitas vezes até estar procurando vídeos para confirmar isso. Você sabia, você sentia. Então, se você fica com muitas dúvidas, fica muito insegura, isso não é algo que está partindo de você, é algo que está partindo da observação do que está acontecendo, porque tem pessoas que são mais inseguras, têm uma autoestima baixa, então precisa se trabalhar isso também, para não estar projetando no outro uma coisa que não existe, para estar enxergando que o outro às vezes não está interessado quando o outro está, mas por uma insegurança sua você não consegue perceber isso. Ou você acha que o outro está fazendo ainda não é o suficiente para provar que gosta de você. Então é importante você sempre observar o seu contexto, você observar a evolução que essa relação está tendo. Mas é muito comum também que a gente sinta quando o cara de fato ele está interessado e quando ele não está. Quando o cara ele está se dedicando, quando ele está se empenhando para fazer o relacionamento dar certo e quando ele não está. Acontece que muitas vezes a gente não quer abrir mão. Seja porque a gente já investiu demais naquele relacionamento, seja porque a gente tem medo de ficar sozinha,
ou até mesmo porque aquele envolvimento, aquele relacionamento foi o melhor que você teve até hoje, você acha que não vai encontrar alguém tão compatível, alguém que combine tanto com você quanto esse envolvimento seu atual. Só que na verdade isso é uma ilusão. Porque sim, existem diversas pessoas que poderiam ser compatíveis com você. A questão é que às vezes você fica tão presa a uma expectativa do que poderia ser um determinado relacionamento que você não consegue encerrar esse ciclo e se abrir para um ciclo novo. Então o que te faz hoje estar apegada nesse cara? Será que é um sentimento verdadeiro, é um sentimento genuíno? É porque você está bem com você mesmo e você só quer transbordar essa felicidade que você vive hoje? Ou será que você quer tampar algum buraco emocional? Ou será que você, nesse momento, não está querendo olhar para suas questões emocionais e quer meio que utilizar uma outra pessoa para suprir as suas carências emocionais? Isso é muito importante que você observe. Então, se você tem muitas dúvidas se ele gosta de você, talvez você já tenha a resposta e só esteja querendo se enganar. Então, recapitulando, esses são os 3 sinais de que ele não está tão interessado assim em você. Primeiro, ele não toma atitudes, não te chama para sair, não puxa assunto com você. Ou se puxa assunto, só fica puxando assunto, mas não leva isso adiante, não te chama para sair, só fica ali querendo conversar com você. Ou fica até curtindo as suas coisas, mas não tem uma atitude prática de falar com você, de te convidar para sair. 2, ele não se interessa pela sua vida, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, em saber verdadeiramente quem é você. 3, você vive com dúvidas de se ele realmente gosta ou não de você. E eu quero te dizer mais uma coisa. É importante você sempre observar o seu contexto, observar a personalidade do outro, observar a sua própria personalidade, para ter mais clareza e certeza. E cabe certamente, se você julgar que deve fazer isso, cabe uma conversa para saber se a outra pessoa realmente está interessada em você ou não, para que você possa seguir o seu caminho e não ficar preso às vezes em uma situação de que a pessoa ela não está interessada em você. Se você está com muitas dúvidas, não está conseguindo reconhecer se verdadeiramente esse cara está interessado em você, você pode chegar e conversar com ele. Embora o homem, quando ele está interessado, você costuma saber disso. O homem, quando ele está interessado, ele não vai te deixar com dúvidas. Eu me lembrei até de uma situação agora que aconteceu com uma amiga minha, que um cara se interessou por ela. E esse cara, nossa, ele fazia de tudo assim para ver ela, para sair com ela. Então ele ligava, olha, eu vou aí te buscar, vamos sair, vamos se ver. O cara, ele realmente estava ali se fazendo presente. Então o cara, quando ele está interessado, é assim que ele age. Mas quando o cara ele fica dando muitas desculpas, cancela com você em cima da hora, não tem atitudes práticas, não é um homem constante e gradual, no sentido de que ele tá ali com frequência, ele não fica sumindo e voltando, sumindo e voltando. E gradual em que sentido? Gradual no sentido de que gradualmente ele vai incluindo você na vida dele. Se ele não faz isso, ele não está interessado. E se ele faz, muito provavelmente ele está interessado. E cabe a você também observar se ele está interessado, qual é o nível também desse interesse. Porque, por exemplo, se você quer um relacionamento sério e esse cara ele demonstra que está interessado, mas ele não demonstra tanto assim ao nível de ir para um relacionamento sério, para um casamento, cabe a você observar se isso faz sentido para você ou não. Então tenha certeza, muitas vezes no fundo, você já sabe se esse cara ele tá ou não interessado em você. Não se permita ficar confusa pelas referências distorcidas que nós temos hoje. Procure ter boas referências de relacionamentos amorosos, porque muitos de nós viemos de lares disfuncionais, lares tóxicos, onde existiam muitas instabilidades. Só que mesmo quando a gente sai desse ambiente, a gente ainda leva essa energia, a gente ainda leva esses comportamentos com a gente. É assim que a gente aprendeu o que é o amor. Então, se você veio de um lar que você não recebeu atenção, não recebeu amor, não recebeu carinho, ou até recebeu, mas não tanto que você gostaria de ter recebido, quando chega lá na frente você se envolve com alguém que só te entrega migalhas e você sequer consegue perceber.
Porque aquilo dali é o que você está acostumado a receber. Então você acha que aquilo é o certo ou que, na verdade, às vezes o outro está te entregando muito em comparação ao que você já havia recebido antes. Quando, na verdade, às vezes é um mínimo. E eu estou falando aqui de questões emocionais, de o cara estar presente, de o cara conversar com você, de o cara querer construir uma vida ao seu lado. Eu não estou falando aqui de o cara te dar 1001 presentes, de o cara fazer 1001 coisas, embora, para mim, particularmente, presentes é uma coisa que é importante. Mas é sempre bom a gente observar o contexto atual que a gente está inserida e a visão a longo prazo. Então, às vezes, presentes não é uma coisa tão importante para você, mas tempo de qualidade é. E para mim também tempo de qualidade é uma coisa importante. Na escala, presentes está abaixo de tempo de qualidade. Mas isso não quer dizer que presentes não seja uma coisa importante para mim. Se precisar da minha ajuda profissional como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!